Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor... Ac... 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 Vou usar um minutinho para responder algumas perguntas que me fizeram sobre a sessão de crioterapia. Primeiro ponto, serve para todo mundo? Se você tem alguma comorbidade cardiovascular ou alguma outra comorbidade, consulta teu médico para saber se tem alguma limitação para a utilização da crioterapia. Se você tem alguma doença reumatológica, alguma sensibilidade maior ao frio, são coisas que valem a pena perguntar, e as cardiopatias também. Segundo ponto, eu posso fazer em qualquer momento? O efeito melhor, assim, ideal que a gente encontra de resultado são para aqueles pacientes que estão com lesões agudas. Então, eu fiz um exercício físico extenuante, eu estou em um pós-treino. Por isso que muito atleta faz na sexta-feira, por exemplo, que treinou a semana inteira e aí tá com um desgaste muscular muito maior e aí acaba fazendo na sexta-feira. Mas eu posso fazer todo dia se eu tenho um nível de treino e estresse muscular tão alto a ponto que eu vou conseguir me beneficiar desses momentos da imersão no gelo. Qual a temperatura ideal que a gente precisa? Entre 5 e 10 graus. A gente sabe que a partir de 10 minutos a gente tem um bom resultado, mas entre 15 e 20 minutos a gente tem alguns estudos que mostram um resultado ainda melhor dentro dessa recuperação. Além da banheira de gelo, a gente também tem como fazer o contraste. O que é contraste? É quando você faz a imersão no gelo e depois vai para uma banheira de água morna, uma água mais quente, que a temperatura ali ficaria entre 38 e 39 graus, entre 37 e 39 graus, que não é uma temperatura escaldante, mas que ela é uma temperatura maior do que a nossa temperatura corporal. E aí a gente faz novamente mais ou menos esse período de 10 a 15 minutos. O efeito no edema e principalmente na analgesia, ele é muito maior quando a gente faz esse contraste. Então, até mesmo para pacientes que a gente não vai conseguir fazer banheira, a gente indica, por exemplo, nas contusões musculares, a utilização da compressa. Como que eu posso fazer para suportar melhor esse processo? A gente sabe que os primeiros minutos dentro da banheira de gelo, eles são mais difíceis. Por quê? Porque são aqueles momentos em que seu corpo vai tentar se adaptar àquela nova temperatura e você tem uma sensação, muitas vezes até de dor, principalmente nas extremidades, com fisgadas, como se tivessem algumas agulhas entrando ali nessas três articulações. E a dor vai ser tão mais importante quanto menor a articulação e quanto mais lesionada aquela região. Então eu senti muito nas extremidades, só, não senti muito em grupamentos musculares maiores, mas depois desses 3 primeiros minutos a gente começa a habituar e fica um pouco mais fácil, mais tolerável. E realmente é uma questão de controle mental e de respiração. Quando você se concentra na sua respiração, tenta fazer uma respiração mais lenta, mais profunda, você acaba esquecendo um pouco de pensar na sensação de dor naquele momento, por causa do frio, e você se concentra um pouco mais em uma outra coisa. Na verdade, essa é uma tática que a gente utiliza para várias coisas na nossa vida e serve realmente para quadros de dores agudas. Você está com um machucado, uma dor em determinado local, você pode simplesmente tentar se concentrar em alguma outra coisa, como, por exemplo, nos segundos que você está utilizando para inspirar e para expirar. No meu caso, eu resolvi cantar uma música, pensar em outras coisas, os meninos lá falaram pra gente contar uma fofoca. Essas coisas realmente funcionam porque te distraem. E aí essa distração te ajuda a tolerar aqueles momentos iniciais, até que você consiga entrar naquele momento de relaxamento. E os efeitos, eles podem durar até alguns dias após a utilização da crioterapia. Só tem alguns alertas que a gente precisa fazer. Normalmente, como a gente proporciona com essas terapias um alívio da dor, faz uma vasodilatação para a área e a vasoconstrição, dependendo do tipo de banho que você está fazendo, se é crioterapia ou banho morno, você mascara aquela dor. Então, você vai ter uma analgesia e você vai conseguir voltar para sua atividade. E às vezes até com uma disposição maior. Mas a lesão que está ali, ela não foi curada definitivamente. Então, a gente tem algumas lesões mais crônicas, de articulações, ou até mesmo lesões musculares mais graves, que precisam ser tratadas com a fisioterapia e com outras medidas. E às vezes até mesmo com repouso. E a gente, muitas vezes, o atleta acaba utilizando essas medidas para amenizar a dor e conseguir suportar, manter a quantidade de treinos que ele vai realizar. Então é muito importante que, além dessa medida de analgesia, você também continue com seu acompanhamento médico e fisioterapêutico para que você não negligencie lesões e aí lá na frente você tenha uma lesão muito pior, que precisa de um procedimento cirúrgico, enfim.